Bom dia, graça e paz, amém? Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Nessa semana nós temos, no dia 6, a nossa irmã Cálita Cristine, e também aniversariante de casamento, nós temos nossos irmãos Leonardo e Lídia, dia 6 também. Nós vamos agradecer a Deus pela vida deles. E logo após a oração, nós nos dividiremos em salas de aula. Deus, nós somos gratos a Ti, como acabamos de cantar, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre a nossa vida. Nós louvamos o Teu nome nesta manhã, e especialmente também pela vida dos irmãos, que nessa semana completarão mais um ano de vida. A vida da Cálita, nós agradecemos pela vida dela, que a Tua boa mão conduza a cada instante, no seu crescimento, no meio dos seus familiares, nos seus estudos, que ela possa, Deus, conhecer a Ti cada dia mais e ter o temor do Senhor no seu coração, Pai. Nós pedimos também e agradecemos pela vida da Lídia, mas do Léo, que o Senhor continue os abençoando em mais um ano de matrimônio. Que eles possam, a cada dia, Deus, servir ao Senhor com alegria, sabendo que o Senhor os uniu e é o Senhor que os abençoa, com uma família bonita, e nós pedimos a bênção sobre a vida deles nesta manhã. Graças nós te damos, e agora quando vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe cada aluno, cada professor, em nome de Jesus. Amém. Podemos separar em salas. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós leremos apenas o versículo 16 e o versículo 17. Enquanto os irmãos estão abrindo, hoje nós iniciamos então as nossas revistas. Eu creio que nós não temos mais revistas, né? Se você não tem a revista, depois da escola você me procura, tá? Ou se não, procura o nosso diácono Guto também, para ele verificar se ainda sobraram revistas. Senão a gente organiza para você ter a sua revista de escola dominical, tá? Isso, também. Um aí para o casal, para a família, né? Até chegar mais revistas. A revista é esta, né? A Nossa Fé, da nossa editora. Nós temos... Alguém está sem revista que possa... Aí empresta ali, só para você acompanhar aí. Alguém está sem revista? Tem um bocado. 1, 2, 3... Quem mais? Tiagão, ali atrás, tem mais 2 revistas por aí? Tem não? Só um minutinho, deixa eu correr aqui, 2 minutos.
É 2 que falta? Tem 2. Tem lá atrás. Deixa eu pegar aqui. Tem mais uma, não? Eu acho que agora... Pode deixar? Então, vai ter que... Lígia, depois nós vamos resolver. Isso é bom, né? Nós tínhamos 50 revistas. Então, umas 45 mais ou menos, que a gente distribuiu para os professores também, as 2. Mas, irmãos, hoje nós começamos, então, uma introdução. Hoje é uma aula introdutiva de tudo aquilo que nós vamos ver nesses próximos estudos na escola dominical, tá bom? Então, é um assunto que vai tratar sobre... O tema é a reforma, né? Hoje o tema da aula da lição 1 é o que foi a reforma protestante, a primeira lição. Então é uma introdução de todos os assuntos e a importância da reforma, né? A importância desse assunto. Não é algo que fica só lá no passado, né? Mas é algo muito atual e muito atualíssimo mesmo para nós hoje. E importante para você entender o que foi. Por que houve a reforma protestante? O que aconteceu no mundo, lá atrás, na história passada, que terminou uma necessidade da igreja ter uma reforma, ter a volta à palavra de Deus. Então, nós vamos fazer uma introdução aqui nessa manhã, tá? Na sua revista aí, logo na introdução, nós temos algumas definições para nós, mostrando aí o que é a reforma protestante, né? Então, nós temos aí, pelo menos 2 definições na revista do aluno, que ele vai dizer o seguinte, que a reforma protestante foi a mudança de poder, ou seja, saída do sistema feudal para o capitalismo. E depois ele joga uma outra questão, a definição também que traz aí o Google, que traz outras mídias, aí você pesquisando, também eles dão a ideia de que a reforma protestante foi por motivos políticos e pessoais. Então, eles vão colocar essas ideias que, na realidade, não é verdade. Embora teve questões políticas, teve também lá com um rei oitavo, que nós vamos ver aqui, questões pessoais, né? O rei apoia a reforma, mas por questões pessoais. Ele queria se separar da mulher, então ele vai ter uma questão pessoal. Mas isso não é a reforma protestante. Não é. A reforma protestante ela se deu, né, por questões bíblicas, quando a igreja se desviou da verdade. Da verdade. Então, olha aqui, eu trouxe uma gravura, e aqui não vai dar para você ver, mas eu vou mostrando aqui. Nós temos aqui, logo no início aqui, a igreja que Cristo deixou. Aquela igreja, comunidade, logo antes da sua ascensão. Então, Cristo deixa uma igreja que é uma igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja que está ali, então, agora com as doutrinas, e eles vão caminhando aí. Só que, quando vai entrando já no 3º século, 4º século, você vai perceber aqui, no ano 310, nem eu estou enxergando, no ano 310, nós temos a igreja já se dividindo, talvez um pouco antes disso já. 310 é introduzido dentro da igreja, na doutrina da igreja, a reza pelos mortos. 320, uso de velas. 375, culto dos santos. 404, instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo. 431, culto à Virgem Maria. Ano 500, uso da roupa sacerdotal. Depois, doutrina do purgatório. Depois, Bonifácio III se declara bispo universal, papa, né? 606, obrigação de beijar os pés do Papa. 754, doutrina do poder temporal da igreja. Depois entra a doutrina, adoração de imagens e relíquias. Uso da água benta. Culto de São José.
canonização dos santos, instituição da festa dos fiéis defuntos, celibato sacerdotal, dogma da infabilidade da igreja, invenção do rosário, instituição da Santa Inquisição, vendas de indulgências, pão da comunhão substituído pela hóstia, criada a confissão auricular, adoração da hóstia, ou seja, missa, a idolatria, proibição da leitura da Bíblia no ano de 1230, uso da campainha na missa, instituição da reza, Ave Maria, eliminação do vinho da comunhão. E aqui, no ano de 1517, nós temos aí as 95 teses de Martim Lutero. Mas aí continua as doutrinas sendo inseridas na igreja, e tudo isso que foi sendo inserido é uma desvirtuando dos ensinos dos apóstolos. Então, o verdadeiro motivo para uma reforma protestante foi que essa igreja que começou lá atrás com Cristo, ela foi caminhando, depois ela foi sendo desvirtuada. Nós vamos ver aqui, então, esses análises aí, de uma forma um pouco, eu vou estar passando para os irmãos um pouco como que aconteceu a reforma, mas nós vamos voltar lá um pouquinho nos tempos de Jesus, e nós vamos caminhando até aí, abordando assuntos da nossa revista também, e percebendo como que isso foi se dar, o que foi essa reforma protestante, a sua necessidade e o desafio para nós nos dias de hoje. Quando Cristo ele entra no mundo, quando Cristo ele se torna homem, não é? Quando ele veio ao mundo, ele não encontrou um ambiente melhor para chegar. O melhor ambiente para a vinda de Cristo estava preparada. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Cristo ele veio na plenitude dos tempos. Na plenitude. O que é plenitude dos tempos? Plenitude quer dizer um momento ideal, um momento esperado, ou seja, um momento programado por Deus para que Cristo pudesse chegar. Então, ele entra na história no momento próprio, né? Então, Deus vai preparando todo o ambiente histórico, todo o ambiente religioso, todo o ambiente político, todo o ambiente econômico. Deus vai preparando o ambiente cultural para que Cristo viesse no momento ímpar da história, no momento exato, né? Como Deus havia programado. Então, nós temos aí a preparação dos povos. Nós temos aqui Roma. Roma influenciou de uma forma, especialmente na questão da política. Se você olhar para os gregos, foi uma influência na questão da intelectualidade, não é? Se você olhar para os judeus, essa comunidade, uma influência na religiosidade. Então, esses povos, o grego, né, os romanos, os judeus, foram usados por Deus para esse momento histórico. Então, lá no primeiro século da era cristã, nós temos aí o período apostólico. Aqui eu coloquei separadinho. Nós temos o período apostólico. Por que o período apostólico? No primeiro século. Aqui nós damos o nome de período apostólico porque os pais da igreja não haviam morrido ainda, né? Estavam vivos, os pais da igreja, que batalharam pela fé, que batalharam para que esse evangelho não fosse deturpado e permanecessem firmes na herança ali das palavras de Cristo, da mensagem da cruz. E Paulo e os outros apóstolos, então eles convocam a igreja para batalhar firmemente pela fé. Paulo convoca toda a igreja a manter intacto o conteúdo do evangelho. É um esforço da parte desses apóstolos para que esse evangelho não se contamine. Então não foi uma batalha fácil. A igreja ela era perseguida, extremamente perseguida. Os Césares, eles odiavam a fé cristã. Eles odiavam aqueles que serviam a Cristo.
Se você olhar a história, você vai perceber que Nero, ele colocou fogo, não é? Incendiou Roma e colocou a culpa em quem? Nos cristãos. E a consequência disso foi uma perseguição contra os cristãos, mortos, cristãos perseguidos, mortos nas arenas e assim por diante. Então, se por um lado nós temos aqueles que foram perseguidos por batalhar por essa fé, que foi entregue à igreja, nós temos por outro lado uma igreja que se manteve pura. Diante da perseguição é o momento onde a igreja se mantém pura. Sempre quando houve perseguição na igreja, foi o momento onde a igreja se manteve firme na doutrina, zelosa, mais convicta da sua fé. Quando a igreja começa a abrir e fazer concessões, é o que nós tivemos, e aí onde nós tivemos a reforma protestante, porque ela começa a relaxar. E aí então nós temos essa perseguição, mas também essa pureza da igreja, essa igreja que se mantém pura. E durante o período que se deu após essa era apostólica, que foi seguindo a era apostólica, então a igreja ela esteve sempre na mira da espada da perseguição. Muitos morreram, muitos foram queimados, muitos foram decapitados, mortos pelas feras, e somente quem realmente se convertia, né, que eles poderiam pagar com a vida, somente quem se convertia realmente, estavam dispostos a dar a vida por causa do Evangelho, por causa dessa verdade que liberta. E meio em tantas perseguições, e mesmo meio em tantas barbáries dos imperadores, do sistema daquele momento contra os cristãos, ao invés de diminuir o número dos crentes, o número aumentava. O número sempre aumentava. Então a perseguição vinha, qual seria, talvez aí, um resultado? Seria uma diminuição dos cristãos. Mas isso não aconteceu. Os cristãos começaram a aumentar de tal forma que quase a metade do Império Romano era cristão, dentro, em meio às perseguições. Então foi um período assim que os historiadores acharam um momento de um período heróico para a igreja. Mesmo com circunstâncias adversas, foi um período onde a igreja se manteve firme, cresceu, um povo firmado na palavra de Deus. Por quê? E os cristãos daquele momento, eles viviam a sua fé. Eles viviam a sua fé e eles testemunhavam da fé, mesmo arriscado perder a vida, perder os bens, perder as suas famílias. Então nós temos também uma outra figura nessa altura aqui, aí algumas figuras, né, que ilustram esse tempo. Nós temos os chamados pais da igreja. Os pais da igreja. E os pais da igreja, então, eles combateram as heresias. Os pais da igreja são aqueles que receberam o ensino depois dos apóstolos. Tá? Então nós temos a era apostólica, depois nós temos a era dos pais da igreja, que foram aqueles que sucederam os apóstolos, certo? E eles combateram firmemente as heresias, e isso surgiu, então, a ortodoxia. E algo, nesse período aqui, vai mudar a história da igreja. Algo nesse período vai mudar para sempre a ética e a teologia da igreja apostólica. No quarto século aqui, nós temos, no início do quarto século, nós temos a figura de Constantino, imperador Constantino. Ele se declara cristão. O imperador se declara cristão e em 313 foi promulgado o Edito de Milão. E isso, o que significava esse Edito de Milão? Esse Edito dizia o seguinte, que haveria uma liberdade de culto aos cristãos. Liberdade. A igreja estava sendo o quê? Perseguida. Não é? Então, a partir daquele momento, quando Constantino se torna cristão, e uma série de coisas vão acontecendo, esse edito é promulgado, e os cristãos agora vão ter paz. Olha que coisa boa.
Olha que coisa interessante, coisa boa, né? Será que foi bom mesmo esse tempo de paz para a igreja? Então, os cristãos, eles foram integrados à sociedade. Eles não eram mais perseguidos e escorraçados, mas eles eram o quê? Integrados à sociedade romana. E não demorou muito tempo para que o cristianismo ele fosse a religião oficial do Estado. Aí nós temos o início da Igreja Católica Romana. Tá? Alguns falam assim, olha, a primeira igreja é a Igreja Católica Romana. Não é. A Igreja Católica Romana, ela se torna a Igreja Católica Romana após esse Edito de Milão, em 300 anos depois de Cristo. Depois de Cristo. Então, o que Cristo deixou foi a igreja cristã, a igreja que nós queremos e pertencemos a ela. Então, a Igreja Católica Romana não é a primeira igreja. Muitos vão falar, a primeira igreja. Não é. É a igreja de Cristo. O cristianismo, ela vai se tornar a igreja do Estado aí nesse período, tá bom? Então, a igreja formada, até então formada por classes baixas da sociedade, a partir de agora, então, começa a ter pessoas de outros níveis da sociedade, né? Os nobres começam a entrar na igreja, eles começam a fazer parte da igreja. E antes que se iniciasse o quarto século, nós temos os templos pagãos, eles já haviam sido abandonados, os templos pagãos, e transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia, no século IX. Então, assim, era uma grande parte de pessoas que já acreditavam no Deus da Bíblia. Talvez ali seria o triunfo do cristianismo, onde ele avançou grandemente. Só que esse avançar da igreja, onde muitos se tornam cristãos, produziu resultados negativos e não resultados positivos para a igreja. Por quê? Todos queriam ser membros da igreja. Agora não é mais uma igreja perseguida, é uma religião oficial. Todos queriam fazer parte dessa religião oficial. E quase todos eram aceitos. Tanto aqueles que se convertiam realmente, como os perversos, né? Como aqueles que, na realidade, estavam ali pelo status social, por aquilo que poderiam receber, ganhar. Então, eles também eram recebidos. Não importava se tinham convertido mesmo ou não. Né? Homens mundanos, ambiciosos, eles foram sendo inseridos. E a igreja começou, então, a ter uma concorrência por poderes. A ambição, a vontade de ocupar cargos na igreja. Para que eu ter cargo na igreja? Para obter uma posição, um status social, para ter uma influência na política. Então, começou uma concorrência para estarem aí nos níveis de poder da igreja. E por volta do final da Idade Média, o cristianismo já se encontrava fora dos padrões lá que os apóstolos deixaram. Então já estava desvirtuada. O foco já não era mais a doutrina pura, o evangelho puro, simples de Cristo. Mas aqui já estava a igreja se manchando, se corrompendo. Então, mesmo dentro do clero, né, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de toda aquela roupagem espiritual, nós percebemos, a história relata para nós, não é uma história bonita, a história relata para nós que a condição moral era uma realidade alarmante. A condição moral do clero, dos líderes da igreja. Muitos eram pegos em embriaguez, muitos da liderança cometia-se adultério, uma vida promíscua, estava dentro da igreja, dentro da igreja. Então, mesmo os que se separavam, né, do mundo para buscar uma vida de santidade, mesmo aqueles que se enclausuravam, né, para não serem contaminados, e acabaram também
sofrendo e vivendo essa imoralidade dentro da igreja. Então a Santíssima Trindade passou a não ser mais adorada. Deus não é mais adorado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já está deixando de ser adorado. Entra nesse momento, no lugar da adoração, o culto, do culto a Deus, a Maria e outros santos. Começa a entrar no lugar da adoração a Deus. Nós começamos a ter também as peregrinações nos lugares sagrados. Muitas pessoas acham que nesses lugares sagrados há uma bênção especial, acha que confere-se bênção, graça aos fiéis que lá estão, não é? E isso nós temos até hoje, né? Tem gente que sai do Brasil para ir se batizar no Rio Jordão, porque acha que lá é o mais certo, né? E assim por diante. Então, naquele tempo, a coisa já estava assim. A missa toma lugar da ceia do Senhor. Então, o cristianismo, assim como o paganismo, era simplesmente uma religião agora que trazia medo, que trazia pânico, uma religião que causava angústias e ansiedades. E nesse período total havia o abuso papal, né? E a corrupção geral da igreja. Só que exatamente assim como Deus preparou lá atrás, e Deus não abandona, né? Deus continua cuidando da história, Deus permite, né, essas coisas acontecerem. Se por um lado nós temos pessoas que vão corromper dentro da igreja, pessoas que vão desencaminhar os crentes, vão ensinar falsas doutrinas, vão incentivar uma prática hipócrita de adoração. Por outro lado, nós temos pessoas verdadeiramente crentes, amém? Deus sempre tem os seus, Deus sempre tem. Aqui nós temos também a entrada dos pré-reformadores. Nós falamos muito de Martim Lutero, né? Martim Lutero. Mas antes de Martim Lutero, nós tivemos outros homens, nós chamamos de pré-reformadores, que deram as suas vidas, que tentaram a mesma coisa que Martim, só que ainda o mundo não estava preparado para eles. Por exemplo, nós temos no final do século XII, os pré-reformadores, homens como valdenses, no final do século XII. John Wycliffe, também, que traduziu o Novo Testamento para o inglês. Nós temos John Hus, também, aqui que proclamou a necessidade da libertação da autoridade, dos abusos do Papa. Nós temos Jerônimo de Savonarola, na Itália. Esses homens começaram a gritar, a clamar, em defesa da verdade dos apóstolos. Começaram a se movimentar e dizer, olha, está errado, não é assim. Eles começaram a perceber, então Deus foi movendo esses homens, e eles pagaram com as vidas. Foram queimados, foram excomungados da igreja. Então, só que, por que a reforma não acontece nesse período? Porque ainda Deus estava preparando para o momento certo, exato, para que a reforma acontecesse, né? E é exatamente nesse período também que nós temos aí o período do Renascimento, tá? O período do Renascimento. E especialmente na Alemanha, na Inglaterra, na França, aqui o Renascimento, ele possuía um sentimento religioso. E isso despertou um novo interesse pelas Escrituras Sagradas e leva o povo a investigar os reais ou os fundamentos da fé cristã, independente de dogmas. Esse renascimento, ele vai produzir esse interesse pelas Sagradas Escrituras, esse movimento, ele vai levar também para que aqueles que querem a verdade, eles vão descobrir a verdade aproximando-se da palavra de Deus. Então, antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados nas mãos, mas depois a imprensa possibilita a impressão. Inclusive a Bíblia, ela tem a porta aberta diante desse avanço,
não é? E isso incentiva a tradução da Bíblia, a circulação da palavra de Deus nos idiomas da Europa e assim por diante. Então agora a chama da reforma, ela começa primeiramente na Alemanha. E aí sim nós temos a figura de Martinho Lutero, né? Nós temos a figura de Martinho Lutero na Alemanha. A chama da reforma, ele era professor na Universidade de Wittenberg, né? Então Lutero, ele visita a cidade de Roma e ele fica escandalizado com o declínio moral, com o declínio espiritual dos líderes religiosos. Não é do povo. Ele fica impactado com o declínio moral da liderança. Da liderança. Então Lutero passa por crises espirituais profundas. Depois você pode assistir o filme, né? O filme Lutero, né, que lançou, vai detalhar, vai mostrar como ali, mais ou menos, o que aconteceu, né? Ele se martirizava, porque ele temia que Deus não o aceitasse. Então, ele constantemente, ele vivia com esse medo, com esse pavor dessa religião que não oferecia graça para ele. Pelo contrário, só colocava peso, peso, peso. Me faz lembrar daquele texto lá de Mateus, capítulo 11, quando Jesus, ele chega ali, ele percebe os fariseus e Jesus faz o convite para aqueles que estão lá. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religiosidade tem esse caráter de trazer peso para a vida do crente. Você vai à igreja por obrigação, você dá o dízimo e você oferta por obrigação. Alguns trazem o dízimo na igreja, achando assim, olha, se eu não trazer o dízimo, Deus vai me castigar. Se eu não ofertar, Deus vai me punir, eu vou perder meu emprego. Eu não estou falando para você não trazer o dízimo e nem trazer a oferta. Eu estou dizendo, é a motivação pelo qual você faz essas coisas. Vir à igreja não diz nada. O não vir diz muita coisa. Então, essa motivação por trás, esse peso, quando Jesus faz esse convite, é porque a religião, a religiosidade, no caso, ela tem esse poder de trazer peso, de trazer angústia no coração do homem, ao invés de gerar alegria e satisfação, prazer em Cristo, gera medo. Né? Gera medo. E é o que Lutero estava ali. Lutero viveu por muitos anos esse medo, esse peso, achando que Deus estava o rejeitando, Deus era um vingador olhando para ele, Deus era aquele pai mau que maltrata, que persegue, que fere. Era a visão de Lutero. Essa era a visão dele. Né? E ele se desdobrava, então, em penitências e penitências e penitências e açoites nele mesmo, e se fragelava, né? Se fragelava. Para conseguir o quê? Para conseguir o favor de Deus. Só que, com o resultado de estudar a palavra de Deus, com o resultado de examinar as Escrituras, Lutero descobriu e ele entendeu que a salvação é pela graça de Deus. A justificação, ela não é pela sua obra, não é por aquilo que você faz. Você não é justificado porque você traz o dízimo, você vem na igreja, você participa de todos os eventos. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. É Ele que te salva. Lutero entendeu essa verdade. E por essa verdade aqui, ele enfrentou todo um sistema. Abra sua Bíblia, nós já lemos o Romanos, agora abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. É o que nós lemos, né, Deli? Não de, achei que você tinha visto na revista. 1 Pedro. Oi? Lemos? Não lemos? Nós não lemos Romanos 1. Nós lemos no início. Romanos 16 e 17. Não leu, não?
Gente, o que é isso? Tá esperando? Então nós vamos ler então, queridos. Wanda, leia para nós então Romanos 1, versículo 16 e 17, por favor. Isso, texto aí atribuído, né, que Lutero leu, e ele vai entender a justificação pela fé. 2 Pedro, não é isso? De 1 a 10. Oi? 1 Pedro? Ué, por que eu coloquei segundo, gente? 1 Pedro, não, gente, é 2 mesmo. 1 Pedro 2, de 1 a 10. É o primeiro? É o segundo? Isso, nós já lemos já no início, né? Então, 1 Pedro. Pode ler, Elizabeth, por favor. Isso, 1 Pedro 2, de 1 a 10. Amém? Então você vê o testemunho de Lutero, que casa justamente com esse texto de 1 Pedro, mostrando esse esvaziamento, mostrando aí para nós que Lutero ele encontra a salvação em Cristo Jesus, e isso lhe traz paz ao coração, né? É o despir do velho homem e o se revestir do novo homem. É basicamente o que o texto aí está dizendo. Ele é muito detalhado, nós não vamos entrar no texto, tá? Mas você já tem na sua revista, você certamente já leu e estudou. Então, o que acontece aqui é essa experiência do homem que, quando encontra Cristo, do homem que não era um regenerado, que estava longe, era morto, mas agora por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras, ele é restaurado, vivificado, ele é trago à vida novamente. Então, para ser, e quem é a rocha aqui? Cristo é a rocha. Então, a rocha de Lutero é Cristo, Jesus. Ele encontrou Cristo. Ele encontrou o Salvador.
Ele encontrou o Redentor. Ele encontrou aquele que pode perdoar o pecado. Ele encontrou aquele que pode transformar seu coração. Ele encontrou salvação, ele encontrou graça, misericórdia. É isso que Lutero ele encontra. E isso foi o que para ele? Revolucionário. Isso foi uma experiência revolucionária para Martim Lutero. Porque ele vai encontrar paz no seu coração, descanso para a sua alma. Na onde ele vai encontrar isso? Na cruz de Cristo. No convite de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele começa a pregar essa descoberta. Ele começa a pregar o que ele acaba de conhecer, ao examinar as Escrituras, e é isso que cada um de nós, certamente já passamos, já vivenciamos, já tivemos essa experiência, através da palavra, perceber a grandeza do amor de Deus por nós. Essa experiência onde nós, e isso é pessoal, isso é individual, isso é você e Deus, é o que ele teve, é o que os outros reformadores tiveram, e esse é o caminho da igreja. Aquele que se converte, ele se converte não é porque o fulano se converteu, mas ele entrega o seu coração, porque ele entendeu as verdades de Cristo. Isso trouxe paz, calma, a sua alma, aqui no seu coração. Então, vamos continuar nossa caminhada aqui. Nós temos agora na história, o Papa, então, nesse contexto todo de Martim Lutero, o Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras, né, do Templo de São Pedro, e ele permite então a João Tetzel que esse percorresse toda a Alemanha, né, vendendo as indulgências que garantiam o perdão dos pecados, né? Então Lutero fica completamente indignado com essa pregação, né, podemos dizer assim, e começou a denunciar, né, como falso o ensinamento de Tetzel. Ele começa a denunciar. E aqui nós temos, segunda parte, aí nós temos aí, o pessoal comprando as indulgências, né? Lutero ele vai denunciar. Então nós temos aí essa ideia da reforma protestante que está na sua revista aí. Na manhã de 31 de outubro de 1517, Lutero então ele afixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E nesse exato momento aqui, quando ele afixa essas 95 teses, é o dito, o grito, né, da reforma foi dado. Agora não tem como voltar atrás. Ele vai lá e fala: está errado isso aqui. Na cabeça de Lutero, ele não queria dividir a igreja. Na cabeça dele, ele queria mostrar para o Papa o que estava acontecendo aqui embaixo. Ele não queria que a igreja rachasse, de forma alguma. Ele achava que o Papa não sabia. Pô, o Papa é inocente, o Papa não está sabendo das coisas. Eu não sei de nada. Mas, engano, a corrupção estava lá, né? Então, aqui é o grito da reforma. Os seus ensinos, então, foram condenados no mês de junho de 1520, né? E ele foi excomungado pelo Papa Leão X. E no dia 17 de abril, a reforma justa pela fé, né? No dia 17 de abril de 1521, Lutero vai comparecer à Dieta de Worms, né? E ali ele vai reafirmar a fé no Evangelho apostólico. E é quando ele é obrigado, eles vão pressionar ele para ele renunciar aos ensinamentos, né? E Lutero vai dizer o seguinte: é impossível retratar-me, a não ser que me prove que estou laborando um erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém. Então, aqui é a resposta dele, diante daquela assembleia, daquela reunião. E nós vamos perceber e vamos ver que Lutero ficou firme, e ele vai então traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. Ele falece em 18 de fevereiro de 1546, 1546, ele falece,
e ele tinha mudado a história da sua época, né? E aí, em 1520, nós temos 3 obras importantes, né? O livro, eu não sei se o seu livro traz, mas 3 obras importantes, que é A Nobreza Cristã, da nação alemã, O Cativeiro Babilônico da Igreja e A Liberdade do Cristão. Então, aqui nós temos um movimento, aliás, a reforma luterana. E nós temos agora uma segunda expressão do protestantismo, uma segunda expressão que está também na sua revista aí, o chamado movimento reformado ou calvinista. Então, nós temos a reforma aqui, né, luterana, nós temos aí os motivos, que nós já passamos por eles, nós temos agora uma outra expressão chamada movimento reformado ou calvinista. E esse movimento, aí ele surge especialmente na Suíça, né? Seus primeiros líderes foram Ulrico Zwinglio e João Calvino, tá? Esses 2 aqui. E no ano de 1522, Zwinglio, ele rompe com a Igreja Católica definitivamente. E ele torna-se um pregador, onde ele vai pregar o verdadeiro evangelho. Ele vai romper com a igreja e ele começa a pregar o verdadeiro evangelho. Zwinglio, ele vai questionar as práticas da igreja, né, católica, como o jejum da quaresma, o celibato clerical. Ele vai questionar essas questões. E então, ele rompe com a igreja, ele prega a verdade, e depois, em 1525, ele vai se casar. Ele se casa. E as missas, então, lá na cidade de Zurique, elas foram abolidas. E no lugar das missas começa a se celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Agora, Zwinglio, ele morre prematuramente, né? Não sei se eu estou certo aqui, mas ele morre prematuramente, uma morte precoce, e o movimento, ele continua com o outro personagem que é João Calvino. Então, Ulrico morre, e quem assume então agora é João Calvino. Calvino, um francês, ele converte-se provavelmente no ano de 1533, e já em 1536 ele publica uma das suas obras mais importantes, que é a Instituição da Religião Cristã, ou as Institutas de Calvino. E Calvino, então, de caminho para Estraburgo, ele vai desviar um longo caminho por causa da guerra, e ele vai passar pela cidade de Genebra. A cidade de Genebra havia abraçado a reforma, o protestantismo. Então, é por lá que ele vai passar. Havia pouco tempo que essa cidade havia se tornado protestante. E sob a liderança de um homem chamado Guilherme Farel. E Farel, ele é 20 anos mais velho que João Calvino. E João Calvino vai passar por lá, né? Aqui nós temos a figura dele aqui. Então, quando Guilherme Farel sabe que João Calvino está na cidade, sabe que ele é o reformador, então ele vai imediatamente conversar com Calvino para que Calvino ficasse em Genebra e ajudasse ele nessa obra da reforma na cidade de Genebra. Só que Calvino vai resistindo todas as propostas e fala assim: não, eu não vou ficar. E Farel vai tentando, e Calvino duro: não vou ficar. E quase que em desespero, segundo a história, nós temos aí, eu acho que eu perdi aqui. Segundo a história, eu acho que eu tinha colocado aqui essa fala dele. Não, eu não coloquei a fala dele aqui. Mas Farel vai dizer o seguinte para Calvino, já insistindo muito com ele. Fala: olha, Calvino, é o seguinte: eu declaro em nome de Deus, que se você não nos auxiliar nesta obra, na obra do Senhor, o Senhor irá punir você por seguir os seus interesses, em vez de seguir o chamado de Deus para a sua vida. E o chamado é aqui, na cidade de Genebra. Ele vai apertar de tal forma. Calvino vai ficar extremamente com medo do juízo de Deus sobre a sua vida. E em obediência a essa palavra de Farel, ele vai ficar
na cidade de Genebra e na tarefa de reformar toda essa cidade. Então, por suas fortes convicções, Calvino vai se recusar a dar a ceia aos libertinos. Calvino não ministra a ceia aos libertinos. O cara que agregou a igreja de qualquer jeito, o cara que não mudou de vida, o cara que continua com a mesma vida promíscua e errada, e Calvino vai o quê? Não vai dar ceia para eles. E geralmente esses aí têm dinheiro, né? O que acontece com Calvino? Foi expulso de Genebra, em 1538, né? E agora a cidade de Genebra entra em colapso. A cidade de Genebra vai capengando, porque estava com um cara que poderia ajudá-la, e estava ajudando, mas devido a uma briga por causa dessa questão da ceia e outras questões mais, eles vão entrando em colapso. E aí os magistrados falaram, olha, não dá para continuar se Calvino não estiver com a gente. Então eles vão lá e vão insistir com Calvino de novo, para que Calvino retornasse a Genebra. A princípio ele não aceita o convite, mas com a insistência, em 1541, ele retorna e ele começa a sua obra de reforma na cidade de Genebra, e essa obra abalaria o mundo inteiro, não é? Nós temos o resultado dessa obra. Em 1559, Calvino então se torna cidadão, né, de Genebra, e ele fundou a Academia de Genebra. Ele funda a Academia de Genebra. O grande sonho dele era de tornar Genebra uma cidade modelo, uma cidade cristã modelo. E o resultado foi que tornou-se um grande centro do protestantismo, né, preparando liderança, preparando líderes reformados por toda a Europa e abrigando centenas de refugiados. Lembra da palavra do reverendo Tércio domingo passado, né? Que ali o pessoal vinha e dali saía totalmente com ensino reformado, teologia reformada. E Calvino entendia o quê? Que o evangelho não é apenas uma doutrina de língua, né, de teoria, mas de prática, uma vida prática. Por isso ele veio a ter e ser e realizar um sistema completo, né, de teologia. Ele escreveu vários livros onde ele monta mesmo, nós temos aí um sistema completo de teologia protestante. E o tema central, né, da teologia de Calvino é a soberania de Deus. Soberania de Deus. Então a igreja reformada, o tema central, se perguntar para você qual é o tema central da teologia reformada, soberania de Deus. Soberania de Deus. E nas palavras de John Knox, Calvino fez de Genebra, Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na terra desde os apóstolos. Calvino então morre em 27 de maio de 1564, mas antes dele morrer também ele mudou a história da Europa e todo o mundo ocidental. E aí nós temos deixa eu ver aqui, na sua revista, na continuidade dessa história, nós temos aí os reformadores radicais ou os anabatistas, tá? Está na sua revista. E os anabatistas foram um outro movimento religioso também, protestante, radical, né, da reforma protestante, na Europa, no século XVI, na Europa. Esse movimento tem uma característica que eles discordavam das reformas realizadas por Lutero e Zwinglio, né? E talvez aqui é um radicalismo mesmo, né? E os anabatistas é um radicalismo muito forte. Eles reivindicavam pelo menos algumas coisas aqui. Eu acho que eu coloquei anotado aqui. Está aqui, né? Está aqui. Ó. Basicamente, reivindicava separação entre igreja e Estado, né? Hoje nós temos isso, né? Mas eles já queriam que isso já fosse lá naqueles dias, já queria, era radical mesmo, era romper definitivo, A não aceitação do batismo infantil, eles eram contrários, né, ao batismo infantil, e pregava também o próprio afastamento e isolamento da sociedade de modo pacífico. Eles eram bem radicais.
No entanto, os demais reformadores achavam que não poderia ser tão radical assim, uma vez que já tinham rompido de uma forma radical com a igreja. Deveriam ir mais devagar. Mas os anabatistas foi um movimento bem radical. Aqui tem a história deles. Eu acho que eu coloquei, está aqui, depois eu posso colocar no grupo da igreja. Se você quiser saber um pouquinho mais dos anabatistas, nós temos no site do Monergismo também a história deles, tudinho, para você ler ali. Logo após, na sua revista também, nós temos aqui os do anglicanismo, né? A igreja anglicana. E aí, nesse período, a reforma não havia chegado ainda na Inglaterra, né? E quem deu o passo decisivo, lembra do rei Oitavo, que eu falei lá atrás, que era o rei que aproveitou a reforma para poder divorciar. Aqui chegou então a reforma na Inglaterra. E quem deu esse passo foi o rei Oitavo, Henrique VIII, né? Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão não conseguiu dar um filho varão para ele, e isso começou a preocupar os estadistas, né? E Henrique, então, ele vai e pede ao Papa Clemente VII para que o Papa anulasse seu casamento, para que ele pudesse casar com Ana Bolena. E aí, né, para ter filhos e assim por diante, né? Mas por razões políticas, o Papa negou. O rei, então, rompeu as suas relações com o Papa. E em 1534, ele aprovou o ato que foi chamado o Ato de Supremacia. Ou seja, o rei foi declarado protetor e chefe supremo da Inglaterra. Agora ele mandava, né? Então, após a sua morte, olha só, ele vai, Ana Bolena, né? Ato de supremacia, ele confiscou todas as terras da igreja católica na Inglaterra, formou uma nova igreja anglicana e se declarou líder supremo da nova religião. Então, após a sua morte, ele foi sucedido por seu filho Eduardo VI. E os tutores desse jovem, do Eduardo VI, aproveitaram então o momento para implantar na Inglaterra a reforma. E puseram fim nas perseguições contra os protestantes. Só que Eduardo VI era muito doente, não é? Eduardo VI era muito doente, e ele acabou morrendo. E quem sucedeu ele? Maria Tudor. Maria Tudor era filha do rei, né, Henrique VIII, com a primeira esposa, né, filha de Catarina de Aragão. E ela era conhecida como uma mulher sanguinária, porque ela era muito terrível, essa mulher, né? Ela ficou conhecida como uma sanguinária. E ela fez tudo para restabelecer, então, o catolicismo, que tinha sido implantado com o rei Eduardo. Um menino morre e ela entra no poder. E ela vai fazer de tudo para acabar com o protestantismo e implantar novamente, restabelecer o cristianismo. Então, perseguir os líderes protestantes, e no governo dela, mais de 300 protestantes foram martirizados, mortos, né? Reformados foram expulsos da Inglaterra, e muitos vão se refugiar na onde? Na cidade de Genebra, Estraburgo e outras cidades que se tornaram cidades protestantes. Agora veja bem, na providência de Deus, a sanguinária também morre. Ela morre. E quem sobe no trono é Elizabeth I, filha de Ana Bolena, com o rei Henrique VIII. Então, nessa época, a Inglaterra, provavelmente, nessa época, torna-se definitivamente protestante. E agora o movimento reformado na Inglaterra, ele vai crescer devido aos esforços de um povo chamado os puritanos, né? O movimento puritano. A teologia pura e um governo bíblico. E aí na Inglaterra vai surgir esse movimento com os puritanos e vai firmar a reforma e estabelecer aí a palavra de Deus, né, como a regra, como fé, como vida e assim por diante. Os puritanos, eles são conhecidos, né, pela sua firmeza, pelo seu zelo, e eles vão ter uma vida rígida, uma vida religiosa rígida. Eles
vão viver de fato a palavra de Deus, aquilo que se preceitua, e a disciplina rígida, né, do contato, da leitura, da oração, uma vida de santidade diante de Deus. Esses puritanos, naquela época, eles levaram tão a sério, né, os estudos e a leitura da palavra de Deus, que eles são conhecidos, eram chamados, né, como o povo da Bíblia. O povo da Bíblia era conhecido. Então, o alvo dos puritanos era colocar a Bíblia como a única regra de fé e prática. Esse era o alvo deles, né, nessa reforma, nessa volta à palavra de Deus. Então, segundo o que eles diziam, é que o que eles precisavam para que a Bíblia fosse regra de fé e prática? Pregador zeloso, né, alguém que pregasse a palavra de Deus de forma clara, objetiva, simples e puramente a palavra de Deus. Então, as fortes convicções, por suas fortes convicções, os puritanos aqui, eles vão ser reprimidos também na Inglaterra. E eles vão, então, migrar aí, muitos vão para a América do Norte, onde eles vão iniciar a história da nação norte-americana. E foi nessa época dos puritanos que nós temos a chamada Assembleia de Westminster, 1643 a 1649. Então, essa célebre, né, podemos dizer assim, Assembleia, elaborou documentos calvinistas para a igreja. Tá? Elaborou documentos calvinistas. E dentro desses documentos nós temos aí o que nós temos, os símbolos de fé da nossa igreja. Confissão de fé de Westminster, Diretório de culto de Westminster, Catecismo Maior e Breve de Westminster, que são os símbolos de fé da nossa igreja, que nós adotamos, Igreja Presbiteriana, no Brasil, nós adotamos esses símbolos de fé, vindo aí da Assembleia de Westminster, desta Assembleia onde elabora esses documentos calvinistas, né? Então, igrejas reformadas do mundo inteiro irão adotar esses documentos, inclusive a nossa, né? Então, no início do século XVII, surge uma forte controvérsia. Um homem chamado Jacó Armínio, então, no início do século XVII, afirmava que o homem poderia cooperar com Deus. O homem poderia cooperar com Deus na obra da salvação. O homem poderia ajudar Deus. E há uma controvérsia nisso aí. Agora, para resolver esse problema, essa questão, convoca-se o chamado Sínodo de Dort, em 1618, lá na Holanda, quando vai rejeitar as ideias de Armínio. E aí, esse sínodo vai afirmar, né, os 5 pontos do calvinismo. A gente chama ponto do calvinismo porque é a teologia calvinista, né? Não é porque Calvino elaborou, não. Aqui eles vão definir como os 5 pontos do calvinismo, adotando aí toda a teologia calvinista reformada, e eles vão elaborar esses pontos, que os pontos que nós já conhecemos, né? E que nós estudamos há algum tempo atrás na escola dominical. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Então, aquilo que os nossos pais pregavam aí e viveram, estavam alicerçados aí nos fundamentos da reforma, tá? Os fundamentos da nossa reforma. E aí, nós vamos entrar na parte final da nossa revista, os princípios da reforma protestante aqui. A Bíblia, aí deixa eu colocar já aqui, os fundamentos da reforma. Na sua revista, você tem aí todos esses fundamentos. Então, segundo os fundamentos, a suficiência, né? Somente as Escrituras. Aqui são os fundamentos da reforma. Nós temos aí essa elaboração sendo estabelecida para nós, os fundamentos dessa reforma. Os reformadores, então, nos ensinam que a salvação... Espera aí, gente, isso. A suficiência das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para cada um de nós. Então, nós não temos necessidade de outros meios, tá?
de revelação. Nós temos a Bíblia, ela nos revela a história da salvação do homem, mostra quem Deus é, mostra quem o homem é, mostra a necessidade do homem. O segundo fundamento da reforma é somente Cristo, ou seja, os reformadores nos ensinaram que a salvação não depende do Papa, não depende dos bispos, não depende dos santos, não depende da intercessão de ninguém. A nossa salvação, ela é unicamente baseada na obra meritória de Cristo, mediatória de Cristo, consumada na cruz do Calvário, tá? O terceiro fundamento aí que nós temos é somente a graça. Somente a graça. Juntamente com todos os apóstolos, né, do primeiro século, os reformadores, eles vão ensinar que cada um deve nascer, que nasceu, ele já nasce morto. Cada um de nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, e por isso nós somos incapazes de ajudar Deus na obra da nossa salvação. Então, somente a graça, né, pela graça que nós fomos salvos. O quarto fundamento é a fé, né, somente a fé na cruz de Cristo, seguindo aí todo o ensino dos apóstolos. Os reformadores vão sustentar a justificação é somente ou mediante a fé em Cristo Jesus. Lutero dizia que este é o artigo pelo qual a igreja ou ela fica de pé ou ela cai, né? Então, a justificação pela fé. Deus nos declara justo por causa da sua justiça. Por causa da sua justiça de Cristo, que é imputada a cada um de nós. Não vou detalhar porque esses pontos vão ser trabalhados durante aí esses domingos. E o principal lema dos reformadores, né, que somente a Deus toda a glória. Deus é soberano, Deus é criador, Deus é sustentador das nossas vidas, e tudo que existe pertence a Ele. Portanto, somente Ele é digno de todo louvor, de toda a glória. E aí, esses reformadores tentaram colocar em prática tudo isso. Irmãos, é muita coisa, foi muita luta, foi muita sofrimento, né, para ter isso pronto nas nossas mãos. Hoje, né, na palma das mãos, num celular você tem tudo isso, você tem todos esses fundamentos da fé, nós temos tudo isso, e eles criam piamente, né, justamente nesse versículo aqui de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, eles procuravam colocar em prática todos os dias da sua vida o que Paulo está falando aqui. Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você casa, se você trabalha, se você come, se você descansa, se vocês criam seus filhos, se vocês educam seus filhos, ganham dinheiro, investem, tudo que for fazer, você deve fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A reforma protestante não é algo lá do passado, mas é algo para hoje. Continua. E como a gente precisa de parar e ver se nós não estamos saindo fora da palavra de Deus, não é? Servir a Deus é simples. Não precisamos de... Hoje o pessoal inventa muita coisa. Inventa muita coisa. O culto tem que ser um evento gigantesco. Equipe de louvor tem que ser a melhor. Os departamentos da igreja têm que funcionar assim, intacto. Funciona. Mas nem tudo é perfeito. O que precisa ser, e nós precisamos de entender e caminhar, é que a minha vida tem que agradar a Deus, eu tenho que fazer tudo para a glória dEle. Aí sim, nós podemos ter uma equipe boa, uma igreja legal, uma estrutura, tudo. Mas primeiro, você tem que agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que a cada dia nós tenhamos isso sempre em mente, né? Essa luta que nós tivemos lá atrás, essa luta,
homens que dedicaram as suas vidas, morreram por essa verdade. E essa verdade chegou até nós. Nós louvamos a Deus por isso. Sim. É. Amém. Verdade. É a história, uma história escrita, né, com muita luta, e nós agradecemos a Deus. Queridos, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Sim, Rev. Somente os fundamentos das igrejas reformadas. Das igrejas reformadas. Eu não tenho aqui menção, tem, pastor? Menção dos luteranos, se eles seguem esses mesmos princípios hoje ainda? Do fundamento, os fundamentos? Isso. Uhum. Até o final. Estão reformando. Ficou pelo caminho, né? É. Não continuaram. É. É. Deus na direção da história. Mais alguém? Sim, Léo. É. Sim, Léo. Se hoje nós estamos fora, tem. Olha, o lema da reforma é igreja reformada sempre se reformando, né? Das igrejas reformadas. Então, as igrejas reformadas, elas lutam para manter esses princípios. É o que nós mantemos, né? Igreja presbiteriana, igrejas que não são presbiterianas, mas são reformadas. Temos algumas igrejas batistas que são reformadas. E elas lutam por esse fundamento. Agora, que nós temos desvio, nós temos demais. Muitos, 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 muitos. Né? Há um desvio muito grande da palavra de Deus. O que tem algumas linhas teológicas têm ensinado não é o que a Bíblia diz. Né? É um culto mais da teologia da prosperidade, uma teologia... Então, várias teologias que têm se desviado da palavra de Deus. Agora, as igrejas reformadas, elas caminham justamente nesta perspectiva dos fundamentos da fé. Uhum. Aham. Sim.
É. Se a gente for... É. Exato. É um culto mais... Você tem culto tudo quanto é jeito hoje. Tudo quanto é jeito. Né? Culto que agrada um estilo. Tá? É. Tudo... você tem muita coisa. Tem muita coisa boa? Tem, mas tem muita coisa também que você vai percebendo que está desvirtuando, né? A questão é a doutrina. Só mais uma pergunta, Antônia? Não? Irmão, nós vamos encerrar, que o nosso horário já avançou, 10h30. Deus abençoe. Próximo domingo nós continuamos com nossos estudos, tá? Você que não tem a revista, me procure, por favor, ou procure o Guto lá fora para a gente organizar uma revista para você. Vamos orar agradecendo a Deus e finalizando a nossa escola dele.